Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Regina Matiello e vou apresentar sobre estratégias inclusivas voltadas a estudante com transtorno do espectro autista, TEA, no contexto escolar. Então, eu compus, um poema, este ano, no ano de 2026, e escrevi ele em inglês e traduzi ele para português. Então, a ponte do ensino, uma arte cuidadosa, em cada aula novos caminhos surgem. Encontramos a linguagem que fala ao coração, onde a compreensão brilha em seus olhos. Em inglês, The Bridge of Teaching, crafted day by day, reveals where endless wonders stay. We find the words the heart can best convey, and understanding lights their eyes' bright rays. Então, um pouco da minha trajetória. Eu sou graduada em Letras, Português e Inglês pela Chapecó. Tive vários contatos com estudantes com TEA no meu ensino médio e também num estágio não obrigatório realizado na cidade em que eu resido, Ceará, em que eu tinha o contato diário com um estudante com TEA. Também em 2023 tive uma vivência na Irlanda, em que fiz um intercâmbio de 8 meses e compreendi a importância da linguagem como uma ponte de conexão e comunicação. Atualmente atuo como professora na escola Life Like Idiomas, em Ceará, e sou mestranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Chapecó. Uma breve introdução, o porquê desse tema, o porquê que eu pesquiso esse tema, porquê que eu escolhi pesquisar, né? São duas áreas muito, que sempre me despertaram muito interesse, né? Tanto o TEA como a língua inglesa. E no meio dessas pesquisas eu encontrei esse artigo do Wire, de 2005, em que fala, que a interação social é uma parte fundamental da aprendizagem de línguas estrangeiras, e o aluno TEA pode obter benefícios significativos a partir dessa interação, né? A aula de língua inglesa pode ser um dos poucos momentos do dia em que o aluno com TEA precisa interagir com outro colega em uma conversa, sendo, portanto, uma oportunidade importante para o seu desenvolvimento social e os demais. As motivações, então, para a realização das minhas pesquisas, para estar nesse simpósio, pessoal, está relacionada à minha trajetória acadêmica, profissional, marcada pela convivência com estudantes com TEA e pelo meu grande interesse em compreender e promover essas estratégias inclusivas. A relevância acadêmica está na contribuição para os estudos, e pesquisadores dessa área também, onde é uma área que ainda apresenta poucas pesquisas. A relevância social, busca se contribuir para a construção de estratégias pedagógicas inclusivas, favorecendo a participação, a aprendizagem e a valorização desses estudantes. O que então, um transtorno do espectro autista, o transtorno, não se deve pensar só na palavra, só no diagnóstico, hã, desenvolvido pelo transtorno. Mas, se deve pensar que os desafios enfrentados, não podem ser ignorados, porque eles também são influenciados pelo ambiente escolar e pelas relações estabelecidas nesse contexto. Então, cada estudante, ele é único, ele precisa de diferentes tipos de apoio, cada estudante tem suas dificuldades, suas potencialidades, suas formas de aprender, de se comunicar, e a escola, ela deve pensar nesse sentido na hora de elaborar, planos de aula, na hora de elaborar uma aula, ok? Um professor elaborar a sua aula, Tanto é que Diniz, a partir do modelo social da deficiência, ela desloca, o foco das limitações individuais para as barreiras sociais,
Por mais que, né, o transtorno, o TEA, ele tem inúmeras dificuldades, mas não podemos ver só como as dificuldades, temos que ver como potencialidades também. O DSM-5, né, também ele organizou o diagnóstico, né, estabeleceu níveis de suporte, né, que contribuiu, né, para o planejamento, mas lembrando que não se deve colocar toda a responsabilidade no diagnóstico. E, né, na perspectiva histórico-cultural a qual me baseio, né, Vygotsky, ele destaca que o desenvolvimento e a aprendizagem são mediados pelas interações sociais, reforçando o papel da mediação pedagógica. O que uma educação inclusiva. De acordo com Sasaki, a inclusão é um processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana. Já para Mantuan, a inclusão escolar não pode ser entendida como um sistema homogêneo que padroniza os estudantes, mas sim como um espaço que reconhece, valoriza e trabalha com as diferenças humanas. Ou seja, não é só colocar o aluno para dentro da sala de aula, né? Precisa se reorganizar as práticas pedagógicas, curriculares e institucionais, né? Para que assim possamos possibilitar o acesso, a permanência e a aprendizagem desses estudantes. Também são conceitos importantes, né? O respeito em si da singularidade. Cada sujeito, né, tem as suas singularidades, que não podem ser reduzidas a categorias, a identidades fixas ou classificações produzidas pela escola, tá? Então, isso é o que também o autor Scliar fala. Também temos o conceito de diferença definido por Scliar, que não deve ser entendida como uma característica individual que distingue pessoas entre si, mas como uma relação que desloca perspectivas e rompe com a lógica de homogeneização. Não somos todos iguais. E a alteridade, também um conceito bem importante de Scliar, representa o reconhecimento do outro em sua existência própria, reduzi-lo aos referenciais da mesmice. Da língua inglesa, né, e aos estudantes com TEA, né. O ensino da língua inglesa para os estudantes com TEA, como, afirma, né, o Aire, tem 3 áreas particulares de dificuldade, né, um comprometimento na interação social, na comunicação social e no pensamento imaginativo e cognitivo, né. Hã, estudos como os de Silva, Faciola e Pereira também falam sobre essas dificuldades, atenção, comunicação e interação social. Claro que a língua inglesa, por ser uma segunda língua, eles vão ter mais dificuldades, vai ter mais barreiras, mas é por isso que precisamos desenvolver estratégias em conjunto, todos os professores, segundo o prof. E professor de língua inglesa, para que possamos, proporcionar um aprendizagem da língua inglesa para esses estudantes. Então, são estratégias, né. Aqui, né, nessa pesquisa, eu coloquei então que a estratégia, né, ela é uma arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que porventura se desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. E como eu falei antes, né, que a Mantuan fala que a inclusão não se restringe à adaptação do estudante à escola, mas a transformação das práticas pedagógicas do currículo e da organização escolar. Juntando esses 2 conceitos, compreende-se, então, como estratégias inclusivas as ações planejadas e intencionais orientadas pelos princípios da educação inclusiva, que reorganizam o ensino por meio da flexibilização de metodologias, da adaptação de recursos, da mediação docente e da reorganização das práticas pedagógicas, de modo a favorecer a participação, a aprendizagem e o desenvolvimento desses estudantes. Né? Não só nas aulas de língua inglesa, mas no geral. E também compreende-se a mediação pedagógica, né? Como
que constitui um elemento articulador dessas estratégias, né? Organizar situações de aprendizagem, selecionar recursos, flexibilizar metodologias e promover interações significativas, né? O professor, ele possibilita, ele amplia essas possibilidades de participação e de aprendizagem desses estudantes. Então, estratégias, começando pelas estratégias de estruturação do ambiente, né. Então, começando contextualizando, então, sobre as estratégias baseadas em evidências, né, que trata-se de processos ou conjuntos de estratégias instrucionais e de intervenção, né, que possuem respaldo médico, que foram testados, ok. Então a gente tem a TEC, que é o Treatment and Education for Autistic and Related Communication Handicapped Children, que é uma abordagem comunicacional, com, educacional, desculpa, voltada ao desenvolvimento de pessoas com TEA, baseado na estruturação do ambiente, na organização das atividades e na previsibilidade das rotinas. Né? Então, complementando a isso, né, a estruturação do ambiente e do tempo, temos momento comportamental, né, desenvolvido por Lesso e Lacerda em 2020, que consiste em organizar as tarefas em uma sequência que se inicia com atividades de alta probabilidade de acerto, mais simples e familiares, reduzir demandas mais complexas. Então, comece com atividades fáceis, simples, para depois ir introduzindo as demais. Então, eu fiz uma tabela, né, elaborado por meio dos autores, né? O que seriam as estratégias, então? A TEC, que é a aplicação pedagógica seria o quê? A organização visual dos espaços, materiais, tempos e atividades, conferindo previsibilidade à rotina, né? O exemplo disso seria, né, organizar a aula em etapas, né, visuais. Primeiro começa com o hello, né, os cumprimentos, depois o vocabulary, o vocabulário, depois uma atividade, depois um jogo e depois o tchau, o goodbye, ok? O que que isso contribui? Favorece previsibilidade, autonomia e compreensão das atividades. Suportes visuais, né? Utilizar imagens, palavras, símbolos, gestos, né? Então, por exemplo, o I want to order, né? Eu quero apresentar por meio de cartões que tem imagens, né? Isso faz com que amplie as possibilidades de compreensão, expressão e participação, né? Então, a atividade estruturada, definição clara do início do desenvolvimento do término. Um exemplo, né, disso, relacionar imagens às palavras em inglês e, após concluir, colocar os cartões no espaço finish, que é terminar, né? Terminei. Contribuição favorece a organização, independência e compreensão da demanda, né? Então, temos aqui, então, o momento comportamental também. O que que seria aplicação pedagógica? Sequenciamento de respostas de maior probabilidade antes da apresentação de demandas mais complexas, né? Então, apontar para a Apple, né? Aponta para a maçã, identifica o que que é a Apple, a maçã, responder, do you like apples? Você gosta de maçãs? Daí, yes, no, né? E depois produzir like apples. Eu gosto de maçãs. Ou I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. Nessa ordem, né? A contribuição, então, favorece o engajamento, a participação e progressão das demandas linguísticas. A redução de estímulos distratores, né? Então, a organização do espaço, seleção dos materiais necessários para a realização da atividade. Por exemplo, manter sobre a mesa somente o texto, lápis, recurso visual utilizado na atividade. O que pode favorecer isso? A atenção, a concentração e a permanência na tarefa. Essa fonte, então, né, fui eu que elaborei, mas com base nos autores que eu apresentei anteriormente. Então, as estratégias de mediação da comunicação. Aqui vem a comunicação alternativa e aumentativa, a CAA, né?
Ela caracteriza-se por quê? Por ferramentas que usam e ou ensinam o uso de um sistema de comunicação que não seja vocal, incluindo ampliar as possibilidades comunicativas dos estudantes com TEA, especialmente quando a linguagem oral não é funcional ou suficiente. Também temos a modelação, né, conforme Liberalesso e Lacerda também, que se baseia na demonstração de um objeto comunicativo pelo professor ou por um colega, de modo que o estudante aprenda por meio da observação, né? Instrução e intervenção mediada por pares, que consiste, no uso intencional da cooperação entre colegas, como motor de processo de aprendizagem, ou seja, né, envolvendo pares neurotípicos ou irmãos, né, sob supervisão pedagógica, né, de um professor, com certeza. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? São ACAA, né? O exemplo na prática, a utilização de cartões com imagens, símbolos, palavras, né? Em uma atividade sobre comida, né? Como exemplo, o estudante pode selecionar imagens ou cartões e responder com yes, no, I like ou I don't like. A CAA, associada aos recursos visuais. Disponibilização, então, de pranchas visuais com vocabulários, imagens e estruturas linguísticas. Por exemplo, uma atividade sobre color, sobre as cores. O estudante pode apontar ou selecionar a cor que o professor falar, né? Relacionada à imagem, escrita. A modelação, então, seria o professor ou um colega demonstra uma estrutura comunicativa antes de solicitar a participação. Por exemplo, na apresentação pessoal, My name is Ana, what's your name? Então, pede para o estudante reproduzir, né? Falar novamente, pois introduz então o nome dele ou dela. A mudança de apoio gestual e visual. A associação entre falas, gestos, imagens e objetos concretos para favorecer a compreensão da linguagem. Ensinar os comandos, né? Como open your book, abre o livro, stand up, de pé, né? Sit down, sente-se, né? Para que isso auxilie na expressão verbal. A instrução e intervenção mediada por pares. A organização de atividades em duplas, nas quais um colega é orientado a iniciar a atividade e sustentar uma interação comunicativa com o estudante com TEA. Em uma atividade sobre preferências, o colega pergunta: What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? E aguarda a resposta. Pode ser oral, gestual ou oralizada por meio de CAA, por meio de imagens, né? Enfim. Em atividades colaborativas, né? Então, o desenvolvimento de jogos ou tarefas em pequenos grupos que exigem uma comunicação, né? Então, em um jogo de vocabulário, os colegas podem solicitar ao estudante que escolha uma imagem ou nomeie um objeto ou associe uma palavra à figura. Integração das estratégias, né? Então, a combinação da CAA, modelação e mediação por pares em uma mesma atividade. Então, por exemplo, uma aula sobre comida. O professor apresenta o vocabulário com imagens, modela a pergunta, né? Do you like apples, por exemplo? E disponibiliza cartões de resposta e, posteriormente, organiza a interação entre o estudante com TEA e um colega. As estratégias, então, de engajamento pedagógico, né? Então, seria a utilização de metodologias ativas, né, no ensino para estudantes com TEA, né? Mas demandam adaptações estruturais. Temos também, né, a DIPAC, que configura-se como uma resposta pedagógica sistemática, né? Que é então, né? E aplicação, objetivo, vamos lá. Etapa do DIPAC, Discovery, que é a descoberta, a apresentação do conteúdo de forma contextualizada e acessível, né? Então, utilizar imagens, objetos, vídeos curtos, músicas, né? Por exemplo, apresentar imagens de animais para trabalhar dog, cat, bird, fish. A interação, favorecer a participação e a construção compartilhada de significado, né? Organizar atividades em duplas ou em pequenos grupos, com instruções claras e apoio visual, né? O estudante ele pode apontar imagens, utilizar cartões, recursos de CAA ou responder oralmente também.
Prática, né, possibilitar a repetição e a consolidação do conteúdo, realizar jogos, pareamento de palavras, imagens, atividades de classificação, repetição de expressões, matching games, né, tudo isso. Aplicação, transferir os conhecimentos para situações comunicativas e funcionais. Propor situações contextualizadas, como cumprimentar um colega. Hello, how are you? Né? Oi, como você está? Solicitar um objeto. Can I have? Identificar preferências. I like. Ou participar de uma rotina em inglês. O compartilhamento. Ampliar as oportunidades de comunicação, expressão e participação social. Permitir que o estudante compartilhe o que ele aprendeu, né? A fala, escrita, objetos, né? Por meio de diferentes possibilidades. Então, as considerações, né? Primeiro, inclusão não é apenas presença física, né? O estudante, ele tem que participar, ele tem que aprender, ele tem que interagir, né? 2, as estratégias precisam ser individualizadas. Cada estratégia é única, cada estudante é único. O ambiente também precisa mudar. A inclusão não depende exclusivamente de adaptar o aluno, é a escola que também tem que se adaptar ao aluno. Desculpa. A comunicação, condição para a participação, né? Então, né, com os recursos visuais, as CAs, tecnologias assistidas, né, rotinas estruturadas, diferentes formas de expressão, né, podem ampliar essa participação. E 5, inclusão é responsabilidade de todos, professor, segundo professor, equipe pedagógica, família, demais estudantes, todos. E aqui eu tenho as referências, e aqui ficam os meus agradecimentos, então, trazendo de novo meu poema. Com mãos gentis, guiamos seu caminho, através de pensamentos emaranhados e sonhos sussurrados. A linguagem floresce como flores em maio, conectando almas em riachos silenciosos. Em inglês, with gentle hands we guide them on their way through whispered dreams and thoughts that softly sway, like flowers blowing fresh in month of May. Their words connect in streams that gently play. Então, fica aqui meu agradecimento a todos, né, que compartilharam ah, desse mesmo interesse e agradecer também a todas as pessoas importantes, a minha família, ao meu orientador, aos meus colegas, que também possibilitaram essa apresentação. Muito obrigada.